Bom dia a todos. É com imensa alegria que estamos aqui nessa manhã de domingo, após alguns pequenos problemas técnicos. Conseguimos a permissão do nosso Mestre Jesus, de Nossa Senhora, da espiritualidade amorosa, amiga, benfeitores, para iniciarmos essa reflexão que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa do meu Pai. E, especificamente, iremos abordar o item 6, onde ele fala da destinação da terra e as causas das misérias humanas. E é muito importante que a gente inicie esse momento com uma reflexão, e eu peguei aqui uma pequena mensagem que estava contida no Evangelho, chamado Donativo do Coração, psicografia do Emmanuel, que diz o seguinte: seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aquece, apoio que escore e bálsamo que restaure. Sempre que te disponhas a sair de ti mesmo para o labor da beneficência, não ouvides o donativo da coragem. Auxilia ao próximo por todos os meios corretos ao teu alcance. Mas, acima de tudo, ampara o companheiro de qualquer condição ou de qualquer procedência a sentir-se positivamente nosso irmão, tão necessitado quanto nós da paciência e do socorro de Deus, pedindo permissão ao nosso Mestre amado Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos benfeitores espirituais e benfeitores especificamente do Centro Espírita Nosso Lar, os mentores, ao bom anjo guardião de cada um de nós, agradecendo a bênção desse domingo com essa brisa tão agradável e pedindo, Senhor, que nos intua, que nos guie na explanação do Teu Evangelho, esse guia de amor e restauração. Sê conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos de caminhada, queridos que talvez seja a primeira vez que estão ali ouvindo algo sobre a ótica espírita, especificamente dentro da codificação do nosso Allan Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo, traz esse questionamento que muitos de nós, muitas vezes, principalmente em momentos difíceis, em momentos em que é necessária a coragem da fé, é necessário não desanimar. O Emmanuel tem uma frase muito forte, ela me puxa muito as orelhas, muitas vezes, quando ele diz assim: o desânimo é muitas vezes, e na grande maioria das vezes, sinônimo de ingratidão. Olha o puxão de orelha. Então, nesse capítulo, onde especificamente ele fala que há muitas moradas, ele já nos chama a atenção, pelo título, de que não tem só vida no nosso planeta Terra. Homem insano, que achas que só tem vida pulsante onde resides, quão tolo és.
Então é muita tolice da gente achar que a vida é só no planeta Terra. Olha o planeta Terra diante de toda essa orbe que nos circunda. De outros planetas maiores até, já detectados. E a gente ainda tem essa pretensão de achar isso. Então, quando acontecem situações dolorosas ou que nos amedrontam, catástrofes naturais, pandemias, algumas situações em que se diz guerras e outras transformações, porque tudo que é destruído é para ser transformado. Nós temos a lei da destruição. O que acontece? O desânimo. Muitas pessoas perguntam, onde está Deus? Que planeta é esse que não tem mais jeito? Então, essas pessoas, elas partem de dois princípios. O primeiro, de que elas não têm conhecimento espiritual. É um conhecimento sobre uma ótica muito material. E o segundo, é que elas têm o ego muito exacerbado, onde o meu eu quer saber algo que é extremamente complexo. Então, eu quero entender o Deus sobre a minha ótica, sobre a minha visão pequena, estreita e egoísta. Então, quando eu coloco a dor, o desânimo, o descrédito, acima dessa fonte criadora, restauradora, de esperança de misericórdia, eu jamais vou entender as leis de causa e efeito. A própria reencarnação como uma forma misericordiosa de repararmos os erros do pretérito. Não vou entender a lei do progresso, a lei da destruição, porque eu quero entender sob uma ótica singular, sobre uma ótica pequena. E aí o Evangelho diz, há quem se impressiona por haver na terra maldade e malévolas paixões. Tantas misérias e doenças de todos os gêneros. E conclui ser a espécie humana algo bem triste. Ora, na escala dos mundos que estão evoluindo, o planeta Terra está no planeta de provas e expiações. Valquíria, o que é que isso significa? Que nós que aqui nos encontramos somos compatíveis com a vibração do planeta. Se somos compatíveis, nós temos dois caminhos. Aprender com a escola chamada Terra, para sair dessa energia em que nos trouxe a um planeta de provas e expiações e buscar um planeta de regeneração, que é onde a Terra já se encaminha. Ou continuar estagnados, egoisticamente, olhando só para os nossos problemas, para os nossos prazeres, que são fugazes, são rápidos, nos distanciando do verdadeiro sentido de estarmos reencarnados, que é o sentido de aprendermos a amar, a perdoar, a sermos mais humildes, a buscarmos trabalhar na lavoura, semeando o evangelho do nosso Mestre. Não por uma imposição nossa, mas por uma questão de estar fazendo a tarefa nessa escola. Então, muitos de nós, ainda descrentes, afastados dos evangelhos, das práticas, junto a si, aos seus familiares e aos próximos, a prática da caridade genuína, do doar sem olhar a quem, do amar. Muitos de nós querem adequar o que está acontecendo no planeta à sua percepção pequena do que seja a lei de causa e efeito.
E ele diz o seguinte: esse julgamento provém do ponto de vista estreito, acabei de falar, ponto de vista egóico, a partir do qual é emitido e que fornece errônea ideia do conjunto. Nós somos muito mais complexos do que a nossa mente possa imaginar, porque ela não suportaria tamanha complexidade. Então, nos é dado um conhecimento a conta-gotas. E coitado de quem acha que tem conhecimento suficiente, porque está um pouquinho mais adiantado em termos de aprendizado. Porque aí nós seríamos pseudo-sábios, ou seja, um falso sábio. Desculpa, gente. Um falso sábio. Por quê que seríamos? Porque quando o conhecimento ele é de dentro para fora, a gente começa a praticar a humildade. A gente começa a praticar a sabedoria. A gente pratica a caridade diuturnamente. Através de auxílio material, de apoio emocional, de tolerância, de concórdia, de preces e vibrações. Então, fica muito difícil entendermos tudo o que está acontecendo se não expandirmos a nossa consciência cósmica e colocarmos a Terra no lugar devido em que ela se encontra. Nós já éramos para estar em outro patamar evolutivo há muito tempo. O Chico Xavier vem nos alertando há muito tempo. Os outros autores espirituais, os grandes médiuns. O que é que nós, habitantes do planeta Terra, fizemos? Fizemos um movimento de um crescimento tecnológico inimaginável, porque se pegarmos há 20, 30 anos, ninguém acreditaríamos que teríamos um aparelhinho deste tamanho, sem fio, onde poderíamos falar com o mundo inteiro em tempo real e teríamos dentro todos os artifícios tecnológicos, fax, e-mail, bancos, tudo que tivéssemos direito. Isso estou falando de tecnologia. Então, se esse homem é capaz de chegar a um nível tecnológico inimaginável há 3, 4 décadas, por que ele não foi capaz de se expandir a nível celular, a nível espiritual? Porque é o ter, o egóico, em detrimento do ser, que é o imortal. Então, se todos nós começamos a usar nossa força psíquica e espiritual para um conhecimento intelectual, para um desenvolvimento tecnológico, para uma expansão material, onde houve e está ocorrendo um desnível muito grande, principalmente em termos de condições mínimas de sobrevivência. Poucos detêm os maiores valores do planeta, as maiores riquezas, e muitos abaixo da zona mínima de sobrevivência. Então, esse é o retrato do planeta Terra. Por isso de provas e expiações. Porque o ego, porque o mal ainda sobrepõe o bem. E aí vem os pessimistas e falam assim, Valquíria, você com essa visão espírita, onde é que está Deus com tanta guerra, com tanta morte? Eu digo, ele está onde ele sempre esteve, dentro de nós. O nosso encontro com o nosso Pai, porque somos seres crísticos, somos essência divina, é individual. Nós temos guias, evangelhos, palestras, lives, nós temos pessoas, nós temos exemplos que irão nortear esse autoencontro, mas não irão definir. Cada um vai ter a sua percepção e a sua manifestação de fé
principalmente diante das tempestades. Uns irão negar totalmente e outros irão reafirmar sua coragem na fé. E vão dizer, Senhor, nos ampara. Ainda sou tão pequeno, mas eu tenho fé em Ti. E sei que não vais me abandonar. Isso é muito profundo. Isso é muito singular. Mas quando falamos na destinação da Terra, eles dizem exatamente isso. É uma ideia errônea do conjunto, porque deve-se considerar que na Terra não está a humanidade inteira. Somente uma fração bem pequena. De fato, a espécie humana engloba todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra ante a população total desses mundos? Bem menos aqui de uma aldeia ante a um grande império. Então, olha onde é que nós estamos sendo comparados. A uma aldeia diante de um grande império. E há quem o diga que só tem vida na Terra e pronto. E a gente fica ali semeando a semente translúcida do Evangelho. A situação material e moral da humanidade terrestre em nada mais surpreende. Acabei de falar sobre isso, considerando-se a destinação da Terra e a natureza de seus habitantes. Muito falsa teria dos habitantes de uma grande cidade quem o julgasse pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Então, imagine a gente chegando num país ou numa cidade e a gente vai adentrando por um bairro bem sórdido, um bairro ainda com muitas necessidades, com muita carência de o básico, né? A questão sanitária, as questões morais. O que é que nós acharíamos desse local, se não tivesse nos dado a oportunidade de conhecer outras culturas? A gente acharia que tudo se resumiria àquela visão primeira. Então, essa pessoa que acha que a Terra é só isso, e que nós fomos abandonados e que não tem mais jeito, é uma pessoa que ela não ampliou e não aproveitou o seu momento reencarnatório. Porque ela sai pessimista e perde a grande oportunidade de se expandir enquanto ser em evolução. E é interessante porque muitas pessoas me perguntam, né? Essas pessoas, muita gente quer respostas prontas, né? Então, as pessoas perguntam assim, elas não leem, elas querem a resposta da Valquíria ou de outra colega que esteja estudando a doutrina. Eu fico pensando, como é que você não lê algo e você quer uma resposta de outra pessoa que leu? Naturalmente, essa pessoa vai ter a percepção dela. Então, você vai ser uma pessoa que está falando o que a outra te falou e não o que você percebeu. Então, muita gente diz assim, e responde isso. Ou, tome um passe por mim, ore por mim. Gente, coma por mim, tome banho por mim. Nós chegamos num nível de infantilidade, de descomprometimento com as nossas mínimas atitudes para um autoencontro espiritual, que a gente está terceirizando até isso. E o que acontece? O vazio existencial. Porque se eu não sei o que é uma conexão, através de uma prece, através de uma reflexão, eu não vou compreender isso porque o outro me fala isso. Então, o que é que isso tem a ver com o planeta Terra? Tudo. Quem habita a Terra? Nós. Como é que eu quero mudar a energia do meu planeta se eu sou uma pessoa densa? Se eu sou uma pessoa que eu estou fechada a mudanças? Se eu sou uma pessoa que eu não estou aberta a novos conhecimentos? Ah, mas eu quero mudar. Como? Como? Pequenas atitudes. Começa a separar o teu lixo. Teu lixo, que não é orgânico, que dá para reciclar. Eu faço isso há mais de uma década. Começa a separar aquilo para deixar nesses containers. Que tu tá ajudando o nível
a Terra a nível mundial, porque tu está contribuindo como uma formiguinha para o meio ambiente. E aí a gente começa a perceber quanto lixo a gente produz. E aí vem todo um cuidado. Não, eu vou usar agora mais, guardar mais em vidro do que em plástico. Vou aproveitar determinadas coisas que podem ser reaproveitadas. Porque se o planeta está sufocado, por que eu tenho que ser mais uma que vou sufocar? Botar nos meus oceanos, nas minhas matas, na mãe natureza, isso. E é interessante quando a gente vai atentar, isso é uma opinião pessoal minha, eu sou uma pessoa que eu gosto de observar e gosto de ficar refletindo em algumas questões. É que nós, no decorrer das civilizações, nós começamos a sufocar o nosso planeta. Sufocar com excessos, porque esse excesso do materialismo trouxe excesso em todos os sentidos. Então, excesso de horas que não precisa com coisa alguma, excesso de roupas, excesso de calçados, excesso de alimentos. Olha o tamanho do nosso estômago. Os monges tibetanos, eles comem numa cuia, pequena cuia. E eles dizem que o nosso estômago é do tamanho de nossa mão fechada. É isso. E aí eles dizem, por que eu vou comer mais do que o meu estômago comporta? Isso é sabedoria. Ou por que eu tenho que comer muito e o meu irmão nada? Por que eu vou dormir com o estômago cheio demais enquanto um está roncando de fome? Quanto eu posso tirar do que eu tenho para dividir com quem não tem nada? Ah, Valquíria, mas eu já tenho meus gastos. Não estou perguntando isso. Eu estou perguntando quanto você tem e que você pode dividir. Porque isso é o óbolo. Eu até me emociono porque muitas vezes a gente dá tirando de onde não tem. E não é para ser bom. Porque isso é uma conquista do espírito. Se ele está melhorando ou não, não é porque ele está fazendo isso. Isso é só uma das questões que nós precisamos nos comprometer com o próximo. Mas é porque o outro, se a gente não tem, o outro não tem nada. Então vamos dividir o pouco que eu não tenho com aquele que não tem nada. Então nunca negue. Se bateu na sua porta, se chegou um pedido, se você não tiver como dar mais, dá um pouco do que tu tem. E não acha que tu é bonzinho por isso, não. É uma obrigação moral. Onde eu ando, gente? Eu ando com alimento no carro. Para alguém que eu encontre ou para um animalzinho. E é alimento fresco, não é alimento que não serve, não. Porque o Richard Simonetti diz que aquilo que não me serve, não serve para o outro. Então, a gente tem que parar e se perguntar qual o destino do planeta Terra. É o destino que nós estamos dando. São as nossas atitudes singulares que estão formando todo um plural de seres. E não se engane, a vida no planeta Terra é infinitamente menor do que os espíritos que circundam o nosso planeta. Eu estava olhando aqui uns dados, eu achei interessante falar para vocês que a população em 2019 do nosso planeta era de 7,75 bilhões de pessoas, de habitantes, nós. E que até 2050, daqui 30 anos, estará estimada em mais de 83, não, em 9,7 bilhões. E só no ano passado ela aumentou 83 milhões de habitantes. E aí vem para a pergunta que eu vou voltar naquele... Tem gente que não lê e quer respostas. A pessoa disse para mim, Valquíria,
Essa história de reencarnação é muito engraçado. Vocês espíritas, ou seja, a pessoa já vem com o tom de vocês, está na codificação, nós temos as leis, então, enfim, não são vocês, nós somos aprendizes. Ele diz, como é que todo dia nasce gente e morre gente, se essa pessoa fosse voltar, a população não seria crescente, seria igual. E aí a gente volta lá para o Chico Xavier, que diz que para cada encarnado tem 3 vezes mais o número de desencarnados no orbe. Nossas consciências fora do corpo físico, no orbe, influenciando em toda a questão planetária. Isso significa dizer que, está lá no Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam em vossos pensamentos, em vossas atitudes, muito mais do que possa se imaginar, e se brincar, são eles que vos conduzem. Ou seja, nós não temos noção, em termos planetários, que tipo de energia estamos lançando nessa psicosfera para que a Terra tenha chegado nesse nível. Então não temos o direito de falarmos que Deus não olhe por nós. Porque enquanto uns tentam destruir, muitos tentam construir. Enquanto uns estão voltados ainda para o seu umbigo, para o seu ego, para a sua vaidade, para o seu orgulho tolo, muitos estão trabalhando no silêncio da caridade, no amor, no resgate de vidas, no resgate de vida do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do nosso reino hominal. Acolhendo, disseminando a fonte inesgotável que é a do Evangelho, porque nunca teremos sede se tivermos a fonte do Evangelho. E aí sim, a obrigação desses espíritos que já estão começando a despertar é semear para que outros irmãos possam despertar. Então, quando vier aquele pensamento de desânimo, lembra do Emmanuel, guia do Chico, que foi de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, o imperador com uma soberba, com uma negação ao nosso grande padre, Manuel da Nóbrega. O Emmanuel, que foi o guia espiritual do nosso Chico Xavier. Isso, essa evolução que se deu e que está se dando com cada um de nós, porque ninguém volta ao que já foi. Pode até estagnar, mas não retrocede. Pode até cruzar os braços e não evoluir, mas não retrocede. Nesse sentido. Então, ele traz para a gente esse olhar de que a evolução ela é constante e ininterrupta, inclusive a nível planetário. Há mundos mais atrasados e mais primitivos do que o nosso planeta Terra. Há mundos mais evoluídos, que são os planetas ditosos, onde residem os seres muito mais evoluídos, já desprovidos desse ego, dessa carcaça que nos engessa ainda, do egoísmo, da vaidade. Mas é necessário e muito importante nós compreendermos que nós, habitantes desse planeta, seremos responsáveis por essa transição para um planeta de regeneração. E seremos aproveitados de alguma forma, ou em planetas mais atrasados, ou em planetas que muitos já têm acesso devido à lição que foi feita bem feita nessa escola chamada Terra. Então que nós, que temos a bênção e a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, que possamos trabalhar como formiguinhas,
que possamos semear o Evangelho em todas as atitudes que pudermos ter. E quando nós percebermos que estamos nos afastando disso, com nossas atitudes melindrosas, egoístas, ou se achando no direito de julgar o nosso próximo, está na hora de parar e perceber por que que isso está acontecendo. Não somos melhores do que ninguém. Muitos irmãos ainda nem despertaram. Não somos melhores do que eles. Só estamos fazendo as lições. Eles ainda nem conhecem as lições. Cada um no seu tempo. Cada um na sua hora. Mas temos que semear. Vamos jogando essa semente onde pudermos. E quando ela começa a florescer, é uma emoção indescritível. Então, que olhemos o nosso planeta nesse domingo, que assinala o início de agosto, no meio de uma pandemia abençoada, porque o nosso Pai nos permitiu estarmos em casa, próximo das pessoas que amamos. Esse retorno ao útero chamado lar. Porque quando saímos do útero materno, nós construímos o útero externo chamado lar. E não é casa. Nem toda casa é um lar, mas todo lar é uma casa. Seja de taipa, seja mansão. Se tem amor é lar, se é lar é casa. Energeticamente, onde tem amor, tem vida que pulsa, tem gratidão. Então, meus amigos, meus irmãos queridos, eu conversei com a Sueli e nós temos, parece que 30 minutos para o Evangelho. Eu não quero passar dos horários do centro, respeitando todas as atividades da casa. Eu gostaria de encerrar com a letra de uma música do Nando Cordel, que é muito linda, e que a gente possa refletir nesse domingo diante de tudo isso. E quando o medo chegar, as dúvidas, as informações tóxicas, deleta e foca no amor, na prática da caridade, no autoconhecimento. O autoconhecimento vai nos trazer muitas lições interessantes. E muita gente diz, mas eu não posso trabalhar nisso porque eu tenho vícios, ou eu não posso falar disso porque eu, às vezes, sou egoísta, ou muitas vezes sou egoísta. Eu falo, mas o Pai, quando nos convida a segurar na charrua, Ele não quer saber se nós somos sombra ou luz, porque Ele nos ama. E o único ser que vai nos tirar da sombra somos nós mesmos. Ele quer saber se a gente quer caminhar com Ele. Então, muitos de nós não vai esperar melhorar para servir. Vai servir no que isso faz com que a gente melhore. É outro processo. Esse é que é o convite do Mestre. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não fala em raça, em cor, em orientação de gênero, em religião, em crença. Vinde a mim, vós. Esse é o convite do Mestre. Então eu vou encerrar com essa letra para que a gente possa refletir nesse domingo sobre essa manhã tão abençoada, sobre esse encontro tão lindo e todas as vezes que nos reunimos para falar dos nossos mestres ascensionados, do nosso grande Pai, do Mestre Jesus, nós sentimos a bênção e a oportunidade que Ele nos confere. Vamos encerrar com essa letra. A terra é uma escola. Quero paz na minha vida. Quero luz no meu caminho. Quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola.
quero aprender. O amor é uma estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme terá felicidade. Dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade, tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim, a nossa vida vai mudar. Então, a destinação da Terra, meus irmãos, é a regeneração. É onde as forças do bem irão sobrepor as forças do mal. Porque dentro de nós, que chegará as bênçãos de herdar o planeta Terra, os mansos herdarão a terra, já diz as Escrituras. Teremos mais amor do que dor. Teremos mais atitude e ação do que egoísmo. Então, fica aqui essa mensagem, resumindo esse momento tão abençoado por nós, de que a Terra se destina a um mundo de regeneração. E está doendo agora. Estamos perdendo amigos, perdendo não, temporariamente nos afastando de pessoas queridas, de pessoas especialíssimas. Porque toda transformação requer dor. Esse processo, ele purifica. E porque a humanidade estava totalmente sem freio. Então, diante de momentos dolorosos, de perdas, nunca duvide, nem um segundo, da misericórdia, da presença amorosa do nosso Pai. Que a paz do nosso Mestre, de Nossa Senhora, se faça em cada um de nós. Um excelente domingo a todos. Preciso de orientações como eu encerro o vídeo, salvo para compartilhar. Como faço? Tem um xizinho. Sim, tem um xizinho em você aqui. E lá em cima, Depois vai aparecer a palavra encerrar. já aparece em cima, encerrar. Pode apertar em encerrar. E como é que eu salvo para compartilhar no Insta? Ele vai te perguntar. Meus amores. Você vai salvar em IGTV. Paz e bênçãos. E muito obrigada pelo convite, tá? A gente se vê.